O Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, nem segundo o nosso pecado. Porque o Senhor desvia sobre nós a sua ira. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a sua palavra e ela jamais vai ser em vão na vida do teu povo. Por isso queremos te pedir que tu fale ao nosso coração através dela, em especial dos evangelhos, ó Senhor. O Senhor esteja, Senhor Deus, trazendo aos nossos olhos, ó Pai, a proclamação do evangelho aqui, na pessoa de Cristo, Senhor. O seu ministério, Senhor Deus, na sua palavra que está presente em toda a Escritura. Que o Senhor fale ao nosso coração e que tenhamos, ó Pai, em nossa mente, a partir da exposição da palavra, a imagem daquele que é tudo em todos, daquele que é a exata expressão do ser de Deus, o resplendor de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor que é dado ao Senhor Deus. Fica com o teu povo, Pai, eu te peço. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para receber a tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 3, agora dos versos 22 ao verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 3, 22 a 29. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que espera os demônios. Então, convocando, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. A exposição de hoje vai até o verso 27. Nessas duas menções, nessas duas parábolas ou metáforas que o Senhor Jesus faz para refutar aquilo que esses escribas e fariseus haviam dito. E lembrando um pouco do que nós falamos na última exposição, nós vimos que essa narrativa ela tem dois episódios, um inserido dentro do outro, né? O verso 20 ao verso 21 fala da família de Jesus, e aí no verso 22 ele para falar sobre os escribas e volta lá no verso 31 a continuar essa narrativa da família de Jesus, que nós expusemos na semana passada, retrasada. E aí nós vemos esses dois episódios inseridos, um dentro do outro, a blasfêmia dos escribas e fariseus e a família de Jesus, que vem buscá-lo por achar que ele estava louco. E nesse caso, como nós falamos, um relato vai interpretar o outro. A mensagem é que a própria família de Jesus se junta aos líderes religiosos, tentando desviá-los de sua missão e seu destino, ou seja, a proclamação do reino de Deus e o seu estabelecimento. E aqui nesses versos, nos versos 22 até o verso 29, nós vamos ver essa narrativa e esse relato dessa calúnia ou blasfêmia que esses homens fazem a respeito de Cristo. E o verso 22 diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Quando a gente lê esse relato, fica evidente para nós que temos aqui uma comissão vinda de Jerusalém com o intuito de difamar a Jesus. E o fato de eles terem vindo de Jerusalém demonstra uma oposição oficial preparada contra ele. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: aparentemente teriam empreendido essa longa jornada com o objetivo de impedir o progresso da doutrina de Cristo. Tais eram os esforços que faziam para causar problemas.
Além disso, vindos de Jerusalém, onde estavam os escribas mais polidos e instruídos, e onde tinham oportunidade de reunir-se contra o Senhor e o seu ungido, eles tinham grande capacidade de causar problemas. A reputação dos escribas de Jerusalém tinha uma influência não somente sobre as pessoas do campo, mas também sobre os escribas do campo. E percebam nessa expressão aqui, né, quando ele diz aqui no verso 22, os escribas que haviam descido diziam: ele está possesso de um espírito imundo, ou seja, está possesso de Beelzebul. Essa expressão aqui demonstra que isso era o que eles estavam falando por aí a respeito do Senhor Jesus. Eles descem de Jerusalém. Jerusalém era o local do culto, era o local da adoração, é onde estava constituída a religião oficial de Israel. E esses homens, eles fazem uma comitiva e começam a descem para essas regiões, principalmente para a região onde o Senhor Jesus está, e começam a falar dele, minar a sua reputação. E é interessante porque quando alguém quer minar a reputação de alguém, de alguma pessoa, ele sai falando mal dessa pessoa por onde ela passa. E era isso que esses homens estavam fazendo. E o que o Senhor Jesus faz? O que nós devemos fazer quando as pessoas estão falando mal a nosso respeito e nós tomamos conhecimento? Chamar essas pessoas. Olha o que a Escritura vai dizer. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas. É interessante porque aqui nós já temos um ensinamento, né? As pessoas saíram falando mal a respeito do Senhor Jesus. O Senhor não saiu replicando por aí ou se defendendo do que eles estavam dizendo. Chamou-os para uma conversa. E é interessante nesse contexto que nós estamos vendo aqui, esses homens, eles não negam que Jesus estava expulsando demônios. E essa expulsão de demônios por parte do Senhor Jesus indicava claramente que ele era enviado de Deus. Mas apesar disso, o que eles faziam? Eles insinuavam que o Senhor Jesus fazia isso pelo poder do diabo. James Edwards, comentando sobre esse texto, ele afirma que o julgamento mal intencionado dos mestres da lei é uma evidência de que fé e descrença não são resultados de provas, pois os milagres que o Senhor Jesus fazia e tudo mais comprovavam plenamente o poder de Deus. E aqui nós percebemos uma visão equivocada em circulação, naquele tempo e nos nossos dias também, de que se alguém visse os milagres indiscutíveis de Jesus, creria nele. Mas não foi assim com os escribas e fariseus. Por isso eu não sei se vocês se lembram, em exposições anteriores, que os milagres, que eu disse que os milagres de Jesus eram operados em contexto em que as pessoas tinham fé que ele era o Cristo. E eu gostaria de trazer alguns textos, relembrá-los dessa realidade. Porque nós pensamos isso, né? Milagres, coisas sobrenaturais, vão apontar para a fé, ou seja, vão fazer com que as pessoas creiam. Mas não é bem assim. Vejam que João capítulo 9, verso 35 a 38, vai dizer. Veja o contexto aqui de fé na pessoa de Cristo. Ele cura um cego de nascença, e aí cria-se todo um tumulto em relação a isso. E aquele jovem foi expulso da sinagoga. E aí o texto diz assim: ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio. E o Senhor, creio, Senhor, e o adorou. Veja também Marcos capítulo 2, versos 5 e os versos 10 e 12, que fala daquele paralítico que foi descido pelo telhado. Diz assim: vendo-lhes a fé, ou seja, o Senhor viu a fé não somente do paralítico, mas aquelas pessoas que estavam baixando aquele homem para ser curado,
Fé em quê? Na pessoa de Cristo. Disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Veja o verso 10 a 12. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Percebam que o contexto de fé está presente aí nos milagres. Aquelas pessoas, elas criam na pessoa de Cristo. Ao apenas ouvir esses homens aqui que levaram um amigo paralítico, eles ouviram falar de Jesus e creram nele. Vejam o que Atos capítulo 14, verso de 8 a 10, dentro desse mesmo contexto, nos diz. Agora com a caravana de Paulo. Diz assim: em Listra, Atos 14, de 8 a 10, costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E saltou e andava. Nós temos uma concepção errada, achando que milagres e coisas portentosas vão nos fazer crer. E é interessante porque os milagres e as coisas portentosas são para os incrédulos, são evidências para os incrédulos, não para os crentes. Essas coisas podem confirmar a nossa fé, mas não fundamentam ela. Veja no caso dos discípulos do Senhor Jesus, quando o Senhor diz para, acho que se não me engano é para Tomé, ele diz assim: porque eu falei isso, que eu vi você na árvore e você creu, muitas outras coisas vocês vão ver. Aquele que tem fé em Deus não precisa de evidências para crer nele. Apesar dessas evidências fortalecerem, tornarem robustas, vamos dizer, a nossa fé, ela não é o fundamento, ou melhor, elas não são o fundamento da nossa fé. Por quê? Porque os mestres da lei viram coisas incontestáveis, viram essas evidências, mas não creram. E aí a fé, nós podemos dizer que não é a consequência necessária, inevitável ou automática do testemunho dos atos de Deus, mas é um dom que Deus dá a quem Ele quer. Se fosse assim, Faraó teria convertido seu coração. Porque não houve, naquela época, em meio àquele povo, uma ação, falando do meio dos egípcios, uma ação mais poderosa e manifesta da presença de Deus. Os seus conselheiros disseram, o que os conselheiros disseram para Faraó? Manda esse pessoal embora, porque o que está acontecendo aí é o dedo de Deus. Abra Atos capítulo 13, verso 48. Veja como essa fé é um dom. Parece que o Lucas falou isso hoje aqui de manhã. É um dom de Deus. Veja, Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a Deus, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 11, 18. Veja o que a Escritura vai dizer aí no caso de Cornélio, os desdobramentos daquela situação que Pedro vive ali em Atos, capítulo 10, e ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi concedido arrependimento para a vida. Segundo James Edward, a fé julga que a pessoa, e aqui no caso, o contexto aqui também, que a pessoa e obra de Jesus está em conformidade, continuidade com o caráter de Deus, e com isso ela tem relevância salvífica. E a descrença julga que a pessoa e o trabalho de Jesus não derivam de Deus, mas conforme os mestres da lei sugerem nessa ocasião, a maioral dos demônios. Os homens, os ímpios olham
as coisas portentosas de Deus e não conseguem assimilar, associar essas coisas ao próprio Deus. Quando nós olhamos o texto aqui, estamos vendo esses escribas dizendo isso a respeito do Senhor Jesus, eles estão indo contra todas as evidências possíveis. Mesmo porque eles não estão negando que foram expulsos demônios e pessoas foram curadas. Mas ele está dizendo que, que o Senhor Jesus fez isso pelo poder de Satanás. E de forma bem simplificada, Beelzebu se trata de outro nome para Satanás, príncipe dos demônios. E de acordo com essa acusação, o poder de Jesus vem do fato de ele próprio estar endemoniado. Para eles, o Filho de Deus é o filho do diabo. E aí no verso 23, nós vamos perceber a resposta de Jesus a essa blasfêmia a esses homens. Quando diz assim, então, convocando-os, ele chama essas pessoas que estavam falando a seu respeito, que estavam deturpando a sua mensagem e quem era a sua pessoa. E aí ele convoca esses homens e diz por meio de parábolas a resposta de Jesus à afirmação dos escribas, por meio de parábolas, pode seguir da seguinte, da seguinte forma. Em primeiro lugar, dos versos 23 a 26, ele segue essa sequência. Ele refuta a acusação. Aí lá no verso 27, a explicação da expulsão demoníaca e de outros milagres praticados por Jesus é apresentada ali. E do verso 28 a 30, a exortação com relação a isso. Nós vamos seguir essa sequência. Então, em resposta à acusação de estar em aliança com Satanás, Jesus começa uma série de exemplos fundamentados em uma lógica muito simples. Se Jesus está endemoniado, expulsando demônios, Satanás está guerreando contra suas próprias hostes, o que seria impossível. Se o trabalho de Jesus é completamente oposto ao Satanás, então como Jesus poderia estar fazendo essas coisas pelo poder de Beelzebu? Se o que os mestres da lei dizem é verdade, então está Satanás trabalhando claramente contra os seus próprios objetivos. E aí o Senhor Jesus emprega duas parábolas para ilustrar a situação e mostrar a estupidez, a ignorância e a cegueira desses homens. William Hendricks, em seu comentário, diz que a atitude dos escribas foi resultado de muita inveja. Lá em Mateus capítulo 27, verso 18, explicando ali a Escritura, por que o Senhor Jesus havia sido entregue na mão de Pilatos para ser morto. A Escritura diz assim, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Eles sentiam, segundo esse comentário, o comentário de William Hendricks, que estavam começando a perder os seus seguidores. E isso eles não poderiam suportar. Isso parecia, ou seja, a pessoa de Jesus e a proclamação do Evangelho, aquilo que ele falava, fazia uma grande diferença com o discurso, com a prática desses homens. E eles começam a ter inveja e perseguir ao Senhor. E parece que esse é um padrão, né? Quando você tem alguém que fala a verdade, que busca a verdade, que prega a verdade, aqueles que não fazem isso e vivem no erro, se levantam contra ele para o calar. Porque a sua presença é danosa, é prejudicial aos seus propósitos e seus interesses. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, eita, nós estamos sendo enganados. Nós conhecíamos só isso até esse momento. Hoje nós estamos vendo a verdade. E o que vai acontecer? Esses que estão aqui vão sair daqui, vão fazer esse movimento. Veja que Mateus capítulo 7, 28 a 29, que mostra esse sentimento sendo, vamos dizer assim,
aflorado em meio ao ministério do Senhor Jesus. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Começam-se a fazer comparações. E aí, quando começa a fazer comparação, é complicado. Porque aquelas pessoas que estão militando na verdade, estão pregando a verdade, vão fazer um grande estrago, para aqueles que querem permanecer no erro, permanecer na mentira e continuar controlando e manipulando pessoas. E aí nos versos 24 em diante, nós temos propriamente dito a resposta do Senhor Jesus. Ele apresenta uma lógica simples. Ele diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Pois se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. A primeira parábola é uma metáfora de uma guerra civil, no qual o príncipe dos demônios expulsa outros demônios. Essa era a premissa dos escribas. Satanás é apresentado como o príncipe e o senhor de um reino. E a Escritura fala de um reino das trevas, de um domínio de Satanás. E esse domínio de Satanás se dá pela influência do pecado. Quer ver isso na Escritura? Abra Mateus capítulo 4, verso de 8 a 9. Veja o que a Escritura vai dizer. Mateus 4, de 8 a 9. Levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso darei, se prostrado me adorares. Abra Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Veja o que a Escritura vai dizer. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Abra agora Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3. Veja o que a Escritura vai dizer aqui. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3. Ele vos deu vida, estamos vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Abra também 2 Timóteo capítulo 2, versos 25 e 26. Veja o que a Escritura vai dizer. 2 Timóteo capítulo 2, versos 25 e 26. Diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para a vida, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Por meio desses textos, nós podemos concluir que há um reino das trevas, em que Satanás tem um domínio das almas, que foram lançadas em completa escravidão, e que permanecem nesse estado de pecaminosidade por causa da queda. A queda lançou um homem no pecado e tornou um homem escravo de Satanás por meio do pecado. Satanás tem domínio sobre essas pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus até onde Deus permite. E essa escravidão é juízo de Deus sobre o pecado. E qual é o objetivo do reino das trevas? É manter essas pessoas aprisionadas a essa situação para a destruição completa delas. E quando nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, nós vemos isso. Quando a Escritura vai dizer assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. O homem, diz a Escritura, já nasce escravo do pecado e servo de Satanás.
A Escritura vai dizer isso. Que o homem já nasce. Tem até um livro de Lutero que foi traduzido, pequena parte, né? Nascido escravo. Lá no Salmo 51, verso 5, a Escritura vai dizer assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Veja o Salmo 58, verso 3. Veja o que a Escritura vai dizer: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentira. O próprio texto que nós já lemos agora, 2 Timóteo capítulo 2, versos 25 e 26, disciplinando com mansidão os que se opõem à expectativa de Deus, que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, por tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, que essas pessoas andavam no curso deste mundo, ou seja, sendo carregado por uma correnteza, como um rio profundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que oprime, prende, essa ideia de atuar, oprimir, prender os filhos da desobediência. Não é só uma escravidão, mas é um estado de completo despojamento de qualquer coisa santa, porque somos levados pelas inclinações da nossa carne. Além de sermos escravos do diabo, somos escravos dos nossos próprios desejos carnais. Por isso somos chamados de filhos da ira, ou seja, aqueles que foram concebidos para serem destruídos. Essa é a ideia. E é nesse contexto que existe um reino das trevas. É nesse contexto que Satanás tem domínio sobre as almas dos homens. E aí, nesse contexto, o dominador estaria destruindo o seu próprio domínio, o príncipe, o seu principado. Por quê? Porque ele estaria enviando os seus emissários, os demônios, para criar confusão e desordem no coração e na vida dos seres humanos, destruindo-os pouco a pouco. E depois, como se existisse uma loucura suicida, ele estaria suprindo o poder necessário para uma derrota vergonhosa e expulsão de seus próprios servos obedientes. Essa era a ideia deles. Essa era a lógica que esses homens estavam apresentando aí. E aí o Senhor Jesus vai dizer: nenhum reino assim dividido contra si mesmo consegue sobreviver por muito tempo. E nós vamos perceber que essas duas parábolas, elas são complementares. Por quê? A primeira, essa do reino dividido, que o Senhor Jesus diz aqui, mostra a realidade de um reino que esteja dividido e a sua existência, por causa disso, é temporária. Refutando a ideia maldosa e demoníaca que Jesus está agindo pelo poder do maioral dos demônios. Então, essa primeira parábola mostra a inconsistência da afirmação ou da blasfêmia desses homens. Nós vamos perceber que na segunda parábola que esse reino não está dividido. Em primeiro lugar, ele refuta, ele joga o argumento desses homens do chão. E agora ele mostra: não, esse reino não está dividido. Porque ele mantém aprisionado cada alma perdida e jamais abre mão dessa escravidão ao poder. E a segunda reputação demonstra que esse reino das trevas está sendo derrotado a cada avanço do reino de Deus, que vinha sendo proclamado por meio de Cristo. Não é Satanás que está destruindo o seu próprio reino. É o poder de Deus. E isso já havia sido profetizado há muito tempo a respeito do Messias. E todos os relatos do Velho Testamento, as guerras, os conflitos que se levantavam contra o povo de Deus, porque eram os filhos do diabo se levantando contra os filhos de Deus.
E naquele momento ali você vê isso manifestado fisicamente, mas aquilo nada mais era também uma manifestação de coisas relativas a algo espiritual, algo que estava agindo, como a Escritura diz, nas regiões celestes. Aqueles exércitos representavam os exércitos contra o povo de Deus, os demônios. Quando você vê ali Davi destruindo Golias, quem é Davi ali? Davi é Cristo. Davi ali representa Cristo. Nós somos o povo de Israel que estávamos amedrontados ali, com medo de um gigante, de um homem que parecia forte demais, poderoso demais, invencível. E aí chega um menino, um jovem, inexperiente em batalhas, que não conseguia usar a armadura que o inimigo usava. E dizia assim: não, eu não vou com essas armaduras. Eu não vou levar isso. Eu venho aqui pelo poder de Deus. Ele diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que se levanta contra as hostes do Senhor, contra o povo de Deus? E ele, quando vai combater aquele homem, ele vai no poder do Espírito, porque ele estava representando Cristo ali. Ali estava sendo teatralizado o que Jesus Cristo estava fazendo, ou melhor, ia fazer quando fosse encarnado. Destruir uma por uma as obras do diabo e envergonhá-lo diante dos santos anjos, diante de Deus, e principalmente diante dos homens. Veja o que Lucas capítulo 7, verso 21 e 22 vai dizer. Quando João Batista teve uma dúvida a respeito do Senhor Jesus, Lucas capítulo 7, 21 e 22. Quando João Batista teve uma dúvida a respeito do Senhor Jesus, e mandou que os seus discípulos fossem lá na prisão saber o que aconteceu. Esse é um relato paralelo a Mateus. E aí Lucas capítulo 7, 21 e 22 diz: naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: ide anunciar a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Isso somente foi necessário para que João percebesse que aquele era o Cristo, que eles não deveriam esperar outro, era aquele que havia sido profetizado. E esses homens estavam vendo isso, mas não creram. E esse texto nos mostra o avanço do reino de Deus que havia chegado na pessoa de Cristo, e obrigatoriamente a destruição do poder de Satanás. Lá em 1 João capítulo 3, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz o seguinte: estava claro que a doutrina de Cristo declarava guerra ao reino do diabo e tinha intenção direta de romper o seu poder e esmagar o seu interesse pelas almas dos homens. Estava claro que a expulsão dele dos corpos das pessoas confirmava essa doutrina e a promovia. Por isso não se pode imaginar que houvesse tal desígnio. Todos sabem que Satanás não é louco e assim não agirá de maneira tão direta contra os seus próprios interesses. E aí, dessa forma, o Senhor coloca abaixo essa ideia de que o que ele estava fazendo
as curas que ele estava operando, as expulsões e libertações que o Senhor Jesus estava fazendo pelo poder do Espírito Santo. Era por esse poder, e não pelo engano do diabo. E aí no verso 27, ele vem com um fechamento, ou seja, não é o poder do diabo, mas é o poder de Deus que está se manifestando. Por quê? Porque ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, só então lhe saqueará a casa. Esse segundo argumento de Jesus destrói qualquer narrativa inventada pelos escribas e autoridades religiosas a respeito do poder de Cristo de expulsar e curar enfermos. E ela serve de base para a ideia de amarrar Satanás e apresenta a premissa da batalha espiritual. Cada uma das expulsões exemplifica que Satanás e seu exército foram amarrados, estão impotentes diante do avanço do reino de Deus. E isso havia sido profetizado em Isaías, Abraí 49, de 24 a 26. Veja o que Isaías vai dizer. Perceba que no Velho Testamento as promessas relativas a Israel, ao povo de Deus, que se manifestam fisicamente, apontavam necessariamente para coisas espirituais, que se manifestavam e queriam se manifestar por meio de Cristo e da sua igreja. Veja aí, tirar-se-ia presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem comigo, e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Percebam aqui o que o Senhor Jesus estava fazendo, deixava evidente que Ele era o Senhor, que Ele era o Salvador, que Ele era o Redentor, que Ele era o poderoso de Jacó. Deus, o guerreiro divino, derrota os inimigos de Israel e toma os seus despojos para o seu povo. Satanás aqui é visto como um homem forte ou um valente na passagem paralela lá em Lucas capítulo 11, e encerrado em sua fortaleza, cujos servos, os demônios, constituem o seu exército, que aprisionam as almas dos homens ao pecado. E é isso que a Escritura vai nos mostrar em Efésios capítulo 2, verso 2 e 3, que a morte espiritual se representa a escravidão de Satanás, a escravidão do pecado. Lá em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, verso 26, na sua segunda parte, diz claramente, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativos, ou seja, escravidão, por ele para cumprirem a sua vontade. Esses dois relatos do Novo Testamento mostram a prisão da alma, a fortaleza de Satanás. E agora chegou aquele que é maior que Satanás, mais forte do que ele, aquele que arranca do seu poder aquilo que é mais valioso, ou seja, as almas perdidas por causa do pecado. Certo comentarista, Craig Evans, conclui que as expulsões demoníacas que Jesus operava fornecem extraordinária comprovação da derrota e do retraimento do reino de Satanás diante do domínio e poder daquele que é o Deus homem, que avança sobre ele. Nessa parábola, Jesus entra na casa de Satanás e saqueia os seus bens. Literalmente aí, bens seria vasos, que era uma metáfora para se referir às pessoas demonizadas ou possuídas ou influenciadas por ele. E é bastante interessante o comentário que William Hendricks faz dessa mesma imagem, quando ele diz que o ladrão não recebe a ajuda do dono da casa para saquear a casa.
O invasor precisa primeiro que amarrar o proprietário da residência para ter condições de roubar livremente o que quiser. Dessa mesma forma, Jesus está destituindo, por meio de ações, palavras, Satanás dos valores que o maligno considera como seu, as almas dos homens sobre os quais ele tinha exercido o seu controle absoluto e sinistro. E o ministério do Senhor Jesus, as curas, os milagres, as conversões, mostravam claramente que Satanás estava completamente impotente diante do poder de Deus. Abra Lucas capítulo 13, de 12 a 16. Veja esse relato, como ele é interessante. Veja como ele literalmente diz isso. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhes, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, quer dizer, dia de libertação, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Cada passo, cada pregação, cada milagre que o Senhor fazia era uma demonstração clara de que o reino de Deus havia chegado. O Senhor Jesus está expulsando os servos de Beelzebul, os demônios, e restaurando aquilo que pela instrumentalidade dos seus servos, Satanás tinha feito com a alma e os corpos dos homens. Jesus está fazendo tudo isso por meio da sua encarnação, sua vitória sobre o diabo no deserto, suas palavras de autoridade dirigidas aos demônios, seu ministério como um todo, sendo esse um processo de destituição de poder que haveria de ser aprofundado por sua vitória sobre Satanás na cruz do Calvário, bem como em sua ressurreição, ascensão e coroação. É como a Escritura vai dizer em Colossenses capítulo 2,15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. E lá em Apocalipse capítulo 12, versos 5, 9 a 12, falando desse momento histórico na vida da igreja, ele diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então eu ouvi grande voz do céu proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, o que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu estava pensando na Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939 e termina em 45. Mas, no meio de alguns documentários e algumas coisas, filmes que eu tenho visto sobre esse tempo, eu cheguei à conclusão, não sei se estou certo, acho que sim, pela capacidade e competência dos exércitos, principalmente do exército inimigo, ou seja, dos nazistas, com certeza em 1944, eles já percebiam que a guerra era perdida. Era a decadência do Império Nazista. E o que eles fizeram? As piores batalhas foram nesse período. Não sei se estou enganado, mas a Normandia, que foi um lugar que morreram muitos aliados, foi dentro desse período.
Hitler desistiu? Provavelmente, eu posso até dar uma certeza nisso. Da minha perspectiva, que naquela época Hitler já sabia, os seus generais já sabiam que estavam perdendo a guerra, perdendo tempo, mas eles permaneceram. A ordem era lutar e permanecer nos lugares e não permitir que o exército aliado avançasse. E quando eles não puderam mais resistir a esse avanço, a ordem era: saiam de onde vocês estão, não se rendam, destruam tudo, destruam a cidade, matem as pessoas, acabem com tudo, arrasem tudo, não deixem nada para o inimigo. É isso que Satanás está fazendo. É isso que Satanás está fazendo. Ai da terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sim, o diabo está sendo e progressivamente continuará a ser destruído, destituído de seus bens. É por isso que o Senhor Jesus diz, numa das suas predições, que o fim está relacionado a alguns eventos, e um deles era até que todos os eleitos sejam salvos. Aí virá o fim. O Senhor Jesus está destituindo por meio do seu ministério, consequentemente da sua igreja, os bens do inimigo. A alma e o corpo dos homens estão sendo restaurados por meio de um programa missionário. E esse programa missionário alcança primeiro os judeus e mais tarde as nações em geral. Certa vez o Senhor Jesus disse em João capítulo 12, verso 31, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. E eu me lembro, quando estava preparando esse sermão, lembro de um cântico que falava sobre isso quando eu era jovem. Não sei se eu tinha essa percepção como tenho agora. Esse cântico era assim: o nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no forte do inimigo e livraremos os cativos de lá. Falando bem resumidamente, esse canto expressa a nossa vitória por meio de Cristo no reino das trevas. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos entrar no forte inimigo, vamos pregar as boas novas de salvação e pessoas serão libertas da escuridão das trevas. A língua dos sábios vai derramar conhecimento e os tesouros do céu serão possuídos pelos homens. E isso se dá claramente, de forma muito clara, a partir de Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, quando o Senhor Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que significa, queridos? Significa que ao pregar e falar das novas de salvação, os homens vão crer. Nós vamos entrar na casa do valente e vamos roubar-lhe os bens. E por quê? Porque Cristo nos deu essa autoridade, e no poder da palavra, esses cativos do diabo serão libertos pelo poder do Espírito Santo que opera por meio da sua palavra. Lembre-se disso quando você estiver falando do evangelho para alguém. Às vezes nós vemos pessoas que estão comprometidas com o diabo de uma forma, estão envolvidas com feitiçaria, com coisas terríveis, são escravizadas. E isso só se torna tão claro em suas vidas e nos seus rostos. Nós pensamos que uma pessoa dessa nunca vai ouvir o evangelho. A nossa igreja começou na casa de uma senhora que odiava o evangelho,
Ela odiava o Evangelho. Eu não sei ao certo se ela tinha até algumas tendências de umbanda ou coisa assim. Não vou saber precisar. Mas ela odiava o Evangelho. E uma senhora que era sua cliente, a mãe da Débora Anjos, era cliente dela e sempre ia lá no salão. E sempre falava da palavra de Deus. E essa senhora, chamada Dona Lourdes, ficava pensando assim, que besteira, que coisa sem sentido, que palavra estranha. Desprezou essa palavra inicialmente. Mas parece que essa senhora, sempre que ia, sempre falava do Evangelho para ela. E um dia o Senhor abriu o coração dela para entender o que Rita, né? Se eu não me engano, que Rita falava por meio do Espírito Santo. A nossa igreja começou na casa dessa senhora. Dona Lourdes é o nome dela. Ela é da igreja presbiteriana de Caraí. E sabe por que essas coisas aconteceram? Porque a palavra do Senhor diz que toda autoridade lhe foi dada. Fazer discípulo. Satanás está amarrado. Ele é impotente. Cristo nos deu essa autoridade. E no poder da palavra de Deus, esses cativos do diabo serão libertos pelo poder do Espírito Santo que opera por meio da sua palavra. Por isso, meu irmão, não seja tímido com relação à pregação do Evangelho. Pregue, fale da graça de Deus e espere a operação do Espírito Santo na conversão dos homens conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque ele já entrou na casa do valente e amarrou. Satanás não tem poder sobre o povo de Deus. Lembra de Balaão? Balaão se levanta como um profeta, e a Escritura não especifica, mas ele fala ao Senhor por meio de Balaque. E aí o que acontece? O Senhor diz, não há encantamento sobre Israel, porque sobre Jacó está a bênção do Senhor. E o que Balaão diz? Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E qual foi a estratégia? Qual foi a estratégia de Satanás para que Deus voltasse contra o seu povo? O pecado. Balaão arma cilada, Satanás arma ciladas para que o povo peque e que a ira de Deus se volte contra o seu povo. Por isso a Escritura vai dizer que o Senhor é misericordioso, não nos trata segundo as nossas iniquidades, não trata segundo o nosso coração, porque somos seus filhos. E porque não há como chegar, não há como tocar no povo de Deus. Veja o caso de Jó. O que Satanás diz? O Senhor colocou uma proteção em torno de Jó e eu não posso chegar. Mas se o Senhor permitir, você vai ver que ele não é tão fiel assim. Nós estamos guardados pelo poder do Senhor. E mesmo a intenção maligna de Satanás, mesmo aquilo que ele fez, peneirado pelas mãos de um pai amoroso, o que fez na vida de Jó? O fez aproximar e ver o Senhor mais firmemente, mais precisamente. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, dizendo que muitos cristãos acreditam intelectualmente que Satanás existe, mas convivem como se ele não existisse. Na realidade, nós precisamos entender que estamos envolvidos em uma guerra cósmica. E as almas da humanidade estão em jogo.
que o nosso inimigo, Satanás, é real, assim como os suas hostes. E ele tem apenas um propósito nessa guerra espiritual: tentar destruir o povo de Deus. Paulo, em Efésios, abra aí Efésios capítulo 6, versos de 12 a 18, ele vai falar sobre essa guerra espiritual e vai mostrar o poder que nós temos nessa guerra, que é um poder irresistível, que é um poder que, quando nós nos sustentamos nele, nós sempre saímos vencedores. Veja aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Tomar a armadura de Deus. E qual é essa armadura? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça de Cristo, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Paulo fala de uma armadura aqui, aos moldes da armadura romana, mas percebam que o fundamento é o poder do Espírito por meio da palavra de Deus. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, é aquilo que protege a cabeça, a certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui, de uma forma resumida, nós temos todas as armas que nós precisamos usar no nosso dia a dia para vencermos o diabo no seu domicílio nesse mundo. E com essa guerra, Satanás quer manter as pessoas afastadas de Cristo e devorar o povo de Deus. Onde há ignorância e falta do conhecimento da palavra de Deus, o povo de Deus é devorado. Não é isso que Oséias diz? Veja o que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, vai dizer. Ele diz assim: nos quais o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos. Ele fala o Deus desse século porque o mundo jaz no maligno, não porque Satanás domina, tem poder soberano sobre o mundo. Porque o mundo foi encerrado no pecado. E a ideologia e a maneira como os homens nascem, já nascem incluídos nessa realidade por causa do juízo de Deus. Nos quais o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja o que 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás foi derrotado e ele sabe disso. O que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, capítulo 12, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo de resta, e agora ele é impulsionado apenas por uma ira destrutiva e frustrada. E ele continua buscando um único objetivo: causar a Deus e a seu povo o máximo de sofrimento possível. E por que isso? Porque Satanás foi derrotado em 3 estágios. Ao ser expulso do céu, durante o ministério do Senhor Jesus, e na cruz. E nos fins dos tempos, o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. A segunda morte, como fala Apocalipse capítulo 20, 10 e 14. Quando os santos dependem inteiramente de Cristo, eles têm poder sobre Satanás e sobre os seus subordinados. Veja o que Tiago, capítulo 4, versos 7 a 10 vai dizer. Ele vai dizer assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo,
ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Quando os santos dependem inteiramente de Cristo, eles têm poder contra o seu inimigo. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9, a Escritura vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, certos que sofrimentos igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele não pode nos deter, então ele quer causar estragos, como Hitler fez na Segunda Guerra. Nós somos derrotados espiritualmente somente quando cedemos às tentações e nos permitimos ser seduzidos. O texto que nós lemos agora, no momento de confissão, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu acrescento a Escritura: e quando eu peco, é porque eu estou cedendo a essa tentação. Porque tudo foi colocado à minha disposição para suportar e vencer essa tentação. Veja o que Tiago, capítulo 1, verso 3 a 15 vai dizer. Foi o texto que nós usamos hoje de manhã. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por a sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Quando somos derrotados pelo inimigo, é porque nós deixamos isso acontecer. É porque a nossa carne fala mais alto. Porque ele não tem poder para tocar em nós. Ele não tem poder para manipular o nosso coração. Porque nós não somos escravos dele. Mas ele tem uma estratégia, como foi a mesma estratégia usada na queda. Como é que ele chega ao homem? Por meio da mulher. Por meio daquela que era companheira. Ele é astuto. Como é que ele chega a nós? Por meio de um espião que existe dentro da nossa alma. Eu não estou dizendo que a mulher é espiã. Não, ela nos foi dada por Deus. As nossas esposas são e devem ser uma bênção. Mas perceba o ardil para se tornar familiar. Ele se apresenta de forma familiar. Ele se apresentou a Eva para que ela pudesse chegar em Adão. Como é que Satanás se aproxima de nós? Por meio da nossa carne. A nossa cobiça, os desejos que existem no nosso coração. E sabe por que ele faz isso? Porque ele não tem poder sobre você. Porque você não está à mercê do poder do diabo. E aí ele precisa da sua permissão para poder entrar e fazer o estrago. Eu me lembro do livro Peregrino de Albânia. Num certo momento, o cristão precisava passar por um lugar em que duas feras terríveis estavam à porta desse lugar. E muitos não conseguiam passar por ali por causa dessas duas feras que guardavam a passagem, mas o cristão consegue passar por uma passagem estreita, e do outro lado da passagem ele consegue ver que as feras estão amarradas por correntes. São cachorros que ladram, mas não podem morder. É assim que Satanás está diante de nós.
Ele está acorrentado. Ele não pode fazer nada. É só fake. É só imagem. É só enganação. Quando nós nos deixamos levar por isso, ele prevalece sobre nós. Satanás está amarrado, o seu poder é nulo diante de nós. Se nós olharmos para Cristo, seremos mais que vencedores. Sabe por quê? Porque Satanás opera na ignorância e no engano. Não nos deixemos levar pelo nosso coração enganoso, nem pelas astutas ciladas do diabo. Revistamos-nos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes diante das ciladas e enganos do inimigo. Por isso a Escritura vai dizer em Efésios 6,11: revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por isso que Romanos capítulo 13, verso 14 vai dizer assim: revestimos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Por isso que em 1 João capítulo 2, verso 15, a Escritura fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. É por isso que o Senhor Jesus disse, no final do seu ministério: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós que estamos em Cristo, somos mais que vencedores desse mundo, por meio daquele que nos chamou, Cristo. E Paulo, ao escrever isso em Romanos capítulo 8, verso 37 a 39, ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos chamou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, diz a Escritura: sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Sabe por que a Escritura diz isso? Porque o Senhor Jesus entrou na casa do valente e amarrou ele. Ele está amarrado. E agora, paulatinamente, a igreja entra dentro dos domínios de Satanás, dentro do coração do homem, e arranca essas almas, como Cristo fez, por meio da palavra. Por meio da palavra dele. E agora, o que o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles homens: é chegado o reino de Deus sobre vós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a nossa realidade, meus irmãos. A igreja é constituída de pessoas que foram arrancadas do poder e do domínio do diabo. E essas coisas só podem acontecer porque Cristo, o Deus homem, o Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre Satanás também, amarrou, como o Senhor amarra um cão raivoso e o prende, para que não mais muda, nem traga destruição para aqueles que estão ao seu redor. Satanás sabe disso e está desesperado, porque a cada ano que passa, a cada era que se vai, e que você vê, como viram na Segunda Guerra, a destruição e a resistência constante do inimigo, sabendo que já havia sido derrotado, mas que em um determinado momento eles não puderam mais resistir e se entregar, ou seriam dizimados, completamente dizimados. Satanás vai ser obrigado a isso. Já foi, porque pelo poder de Deus
E vai chegar o tempo em que ele será eternamente condenado. Eternamente condenado. Lançado no lago de fogo e enxofre. E vai sofrer como aqueles também que não se dobraram ao Evangelho, que quiseram viver a sua vida de conformidade com a sua vontade, com a pecaminosidade do seu coração, e estarão sofrendo eternamente diante do Cordeiro, diante do trono de Deus, para toda a eternidade. Creia nisso ou não, meu irmão. É isso que vai acontecer. É isso que nós podemos esperar para aqueles que querem viver e continuar escravos dos seus próprios pecados. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, te agradecer, meu Senhor Deus, por essa palavra, Senhor Deus, que fala do triunfo de Cristo em nossas vidas. Que fala, Senhor Deus, dos resgate e da expiação na pessoa de Cristo diante de Deus para aqueles que são seus. Senhor, nos faz lembrar dessa tua palavra, desse teu poder, ó Pai, maravilhoso, Pai. Opere em nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque nós sabemos, ó Senhor Deus, que o pior e mais hediondo pecado, ele foi cravado na cruz de Cristo. Ele foi levado sobre os seus ombros, para que não tivéssemos a necessidade, Senhor, de pagar por eles. O Senhor assumiu a nossa dívida e lançou sobre nós a sua justiça, a sua justificação e a sua glória. Que essas palavras possam confortar o nosso coração, possam, Senhor Deus, nos dar firmeza e disposição para cada dia mais e mais vencermos Satanás, não somente nas nossas vidas, mas na vida de pessoas que estão indo, Senhor, rapidamente para o inferno. Fica com o teu povo, Pai, com essa igreja. Nos dá, Senhor Deus, a bênção, a graça. Podemos proclamar o Evangelho, Senhor. Coragem de proclamarmos o Evangelho onde estivermos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.